Tu já tem uma certa experiência com pessoas, com equipes, contratando gente, demitindo gente, enfim, tens uma boa experiência nessa área aí, que tu já trabalha há bastante tempo. E a primeira pergunta que eu queria, a primeira ideia que eu queria trocar contigo aqui está relacionado à contratação de novas pessoas, tá? O que acontece? Hoje, o profissional, o cara se forma, está no segundo grau, ou se formou no segundo grau, ou às vezes até na faculdade, já só porque nunca trabalhou, nunca atuou no mercado de trabalho, não tem nenhuma experiência, tá? Então ele saiu de casa, foi para a escola, faculdade, e não desenvolveu, não teve experiência, tá? E hoje a empresa está em busca, a gente quer o quê? Quer experiência. Quando a gente vai contratar um funcionário, se eu vou contratar alguém para trabalhar no escritório de contabilidade, normalmente eu estou em busca de alguém que tenha um mínimo de experiência, tá? Só porque o pessoal que está começando, que está saindo do segundo grau agora, que está querendo começar a trabalhar, ou o pessoal que está na faculdade, cursou a faculdade, está com 22, 23 anos, mas nunca trabalhou, e daí a primeira coisa, quando tu chega no recursos humanos da empresa, né, eles, tem um currículo? Um currículo com o quê? Com o meu telefone, com o nome do pai, da mãe? Eu não tenho informação para colocar no currículo, né? Mas um pré-requisito para entrar em qualquer empresa é um currículo, certo? Então, a minha pergunta é, como é que uma pessoa que não tem nenhuma experiência no mercado de trabalho, como é que essa gurizada que está se formando agora, que está saindo da escola, que quer entrar no mercado de trabalho, como é que faz? Como é que o gestor lida com isso? Porque o gestor quer alguém com experiência. A pessoa com experiência já está, de repente, no mercado e o que tem são pessoas sem experiência que estão à procura de emprego e daí bate lá no portal, preciso de um emprego, de uma oportunidade para ter a minha primeira experiência. E o gestor diz, não, eu preciso de alguém com experiência. Como é que o jovem aprendiz, ou o cara que está saindo da escola, da faculdade, como é que ele entra, como é que ele consegue entrar nesse mercado de trabalho que é tão concorrido, sem nenhuma experiência? Como é que funciona isso para ti que trabalha, que recruta pessoas? Como é que faz nesse caso aí? Então, acho que tem mais de uma pergunta embutida na tua pergunta, mas vou tentar aí tentar dar uma orientação aí para quem está começando no mercado de trabalho, né? Primeiro eu vou dar o exemplo do que eu fiz aí há quase 20 anos atrás. Como é que foi na minha época aí para entrar no mercado de trabalho? Bom, com 11 anos de idade, eu comecei a aprender a profissão de eletricista com meu pai. E eu acredito que aprender alguma coisa em casa, com a mãe, com o pai, isso é extremamente importante. Por mais que não seja um trabalho diário o adolescente ou pré-adolescente ele vai ter no dia a dia, não vai trabalhar 8 horas por dia, mas ele tem uma orientação do pai, da mãe, quando tem, né? E é uma outra coisa que hoje é também um pouco mais difícil pela desconstrução de algumas famílias, boa parte das famílias, né? Então, às vezes o jovem ele não tem o pai, ou ele não tem a mãe, ou ele não tem os dois. Isso dificulta um pouco. Mas a minha experiência foi, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar de eletricista com meu pai. Trabalhava meio período, às vezes não ia, às vezes ia, mas fui aprendendo a profissão. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, o que eu fiz? Eu decidi, na época, aqui em Aranaguá tinha um curso de informática no Pirana Lacerda. Isso aí é coisa antiga. E aí eu decidi fazer um curso de informática ali, porque eu sabia que naquele momento ali que a gente estava vivendo, há 20 anos, há mais ou menos 20 anos atrás, a informática estava começando a se popularizar, né? A gente sabe que a tecnologia aumentou, assim, evoluiu muito rápido em pouco tempo. Mas há 20 anos atrás estava começando a entrar, pelo menos aqui em Aranaguá, na nossa região. E eu decidi fazer um curso de informática. E esse curso, eu devo ter ficado 2 semanas no curso. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, sem experiência nenhuma. Como é que eu entrei na empresa na época? Eu entrei como estagiário. Como estagiário na empresa, como ajudante, não sabia nada. Uma empresa de tecnologia aqui da região. Mas o que pode ser que naquela época tenha chamado a atenção da gestão? É que um rapaz de 15 anos de idade estava já interessado em fazer algum curso, alguma coisa. Então, a primeira dica que eu daria para quem quer entrar no mercado de trabalho é o interesse. É o interesse de alguma forma demonstrar isso. Como é que eu demonstro isso? Sou um jovem lá de 15, 16 anos que quer entrar no mercado de trabalho. Como é que eu demonstro isso num currículo? É o curso que tu fez, é a palestra que tu participou. Porque o jovem ele pode participar disso. E quando ele participa disso, isso está no currículo dele, sei lá, ele participou de um evento, mesmo que seja hoje online,
ele tem um certificado, que ele participou de alguma coisa, isso é extremamente importante ele colocar no currículo. Por quê? Porque isso vai demonstrar que ele tem interesse em entrar no mercado de trabalho e ele tem interesse de alguma forma produzir alguma coisa, está buscando conhecimento, está buscando ajuda, está buscando orientação. Então isso é importante. A outra coisa que é importante para quem está começando a montar um currículo e não tem experiência profissional alguma é procurar centros de formação. Aqui em Aranaguá, por exemplo, a gente tem o CIE, que tem um programa que ajuda os menores a entrar no mercado de trabalho. Tem o programa Menor Aprendiz. Tem também o CAM, que é vinculado ali ao Colégio Murialdo. Então, são instituições que elas, de alguma forma, elas ajudam e preparam o jovem para o mercado de trabalho. Então, o que essas instituições elas fazem? Elas ensinam como que funciona uma empresa, como é que é a logística das empresas, como é que funciona a hierarquia dentro da empresa, como é que funciona o organograma de uma empresa, o funcionamento dela, como é que funciona o setor financeiro, o setor de compras, enfim. Ela vai preparar o jovem de alguma forma para entender como que funciona isso. E a experiência que eu tenho, já contratei alguns menores aprendizes e tive a experiência de trabalhar com eles. E a diferença de trabalhar com um menor aprendiz que vem de um desses cursos preparatórios, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, e tu pegar um jovem que não tem preparação nenhuma, é de verdade a mentalidade dele. Ele já vem com uma mentalidade, no mínimo, empreendedora. Então, isso ajuda para uma empresa de maior porte, e como tu falou, né, Ricardo, a maioria das empresas hoje, elas querem um profissional que ele já tem experiência. Então, a maioria procura um profissional com experiência, por quê? Porque a maioria das empresas vive no gargalo, ela vive sufocada, ela vive pressionada, porque se ela perde um funcionário, ela já precisa de outro para substituir, e tem que ser alguém com experiência, porque ela não tem mais tempo de ensinar alguém. Ela não tem mais tempo de ensinar aquele profissional, porque ela tá uma loucura, ela não consegue se organizar com as coisas, então precisa de um profissional com experiência. E aí é o desafio para o jovem entrar nesse mercado, porque ele não tem experiência. Então, primeira dica é interesse. O jovem precisa ter interesse, demonstrar isso no currículo. Com o quê? Com curso. Procurar cursos, palestras, eventos e deixar isso registrado no currículo. Não colocar lá só a formação dele do segundo grau, talvez ele está iniciando uma faculdade, mas colocar se ele participou de algum curso. Isso vai gerar pontos para ele numa hora de uma entrevista, de ele entrar numa empresa, até mesmo uma empresa grande que está procurando um talento, um jovem agora que está começando a entrar no mercado de trabalho. E a segunda dica é procurar aí esses centros de formação aí que dão uma boa ajuda para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Tá, Ricardo? Então, eu percebi que na tua pergunta ali também tu falou sobre isso, né, que a questão da experiência, né? Eu lembro há um tempo atrás aqui em Araranguá que quando eu fiz 16 anos, aí eu podia abrir o meu primeiro crediário nas lojas. E aí eu lembro que na época o CDL aqui, a gente, para te abrir o crediário nas lojas, tu tinha que ter pelo menos 3 lojas cadastradas, né? Onde tu tivesse já cadastro nas lojas. Só que eu tinha 16 anos de idade e alguém tinha que ser a primeira loja para mim, né? Então, e tinha uma certa restrição. É mais ou menos uma analogia do que acontece hoje, às vezes, na questão profissional de quem está entrando no mercado de trabalho, ele chega lá e não tem nenhuma informação, né? Foi justamente o que colocou. Então, segue essas duas dicas. Mostrar interesse através de alguma coisa que o jovem possa participar e também dos cursos de formação. E também, não só o CIE e o CAM, mas existem no Brasil, é só entrar na internet aí, você vai achar diversos cursos aí que preparam para o mercado de trabalho.